Eu botei o telefone aqui na frente da minha pia e vou assistir a aula preparando janta. É isso aí. Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula da disciplina de Bases para Vigilância Sanitária em Alimentos. E hoje nós vamos ver uma análise parasitológica de hortaliças minimamente processadas. Então, a gente vai extrair, né, o suco dessa hortaliça, vai fazer um concentrado dele e examinar se algum parasita aparece nesse suprassumo, né? Nesse concentrado que a gente vai preparar dessa hortaliça. Para isso, a gente vai usar duas soluções de limpeza dessa hortaliça para a gente ver se alguma solução teve ação de parasitória, antibactericida, né, nessa hortaliça. Então, vamos à nossa aula para a gente ver? Então, como eu falei para vocês, hoje é a análise parasitológica de hortaliças minimamente processadas. E qual é o nosso objetivo hoje na aula? Praticar a análise parasitológica de hortaliças e análise micro e macroscópica de especiarias. O laudo de análise parasitológica e micro macroscópica de alimentos, né? Microscópica são aqueles parasitas, né? Aquelas infestações que a gente não consegue ver a olho nu, não é? E então, por isso eu preciso ver macroscopicamente. Agora, quando eu consigo, microscopicamente, aqueles que eu não consigo ver a olho nu. Mas aqueles que eu consigo ver, né? E aí a gente quando vai fazer a compra de hortaliças, às vezes a gente até vê esse tipo de parasita presente, né, nas hortaliças, quando a gente vai comprar lá na banquinha, a gente consegue ver essas hortaliças, esses parasitas presentes nas hortaliças. Mas não é muito comum, porque eles passam por uma certa higienização antes, né, de vir para a mão da gente. Mas, às vezes, a gente encontra alguma coisa por ali. E também, quando a gente faz a lavagem em casa, né, a pré-lavagem, a gente consegue também eliminar esses micro-organismos, esses parasitas que são macroscópicos, né? Porque a lavagem, a pré-lavagem, ela dá para a gente a possibilidade de fazer, né, essa limpeza das nossas hortaliças. Então, para o nosso procedimento hoje, que é, né, a análise parasitológica de alimentos, né, nós vamos usar uma amostra de hortaliça cultivada em solo, em especial hoje a alface, e vamos buscar parasitas ou ovos de parasitas presentes nessa hortaliça. Então, vamos ver quais são as instruções e quais são os materiais que a gente vai utilizar. Hortaliças cultivadas em solo, tudo bem? Então, vamos para o slide para a gente ver quais são os procedimentos. O então, som está saindo? O procedimento que nós vamos utilizar na análise parasitológica de hortaliças é trabalhar com uma amostra com hortaliças cultivadas em Para mim está bem baixinho, professor, mas talvez pode ser aqui o meu. Esses parasitas nessas amostras. Melhorou? Mas a gente quer encontrar só naquelas... Melhorou um pouquinho. Só aquelas que vão ter certeza de que vai ter o parasita? Não, mas a gente tem que tentar encontrar uma positividade ou uma amostra positiva para que a gente saiba o que procurar, quando encontrar, ou quando fazer um teste, o que encontrar, né? Então,
temos que tentar buscar na positividade para saber o quando é positivo, e aí a gente descarta quando é negativo, tá? Então, vamos buscar parasitas e ovos nessas amostras, especificamente, tá certo? Então, característica importante desse processo é exatamente eliminar os resíduos, trabalhar com os resíduos que nós vamos encontrar do processo de higienização. E para isso, então, nós vamos ter que trabalhar com recipientes grandes, onde caiba esse material, para fazer a higienização correta. Então, eliminar todo o material que está sobre as folhas, sobre o material, sobre a amostra que a gente vai trabalhar, para poder buscar ou tentar identificar aí a presença desses parasitas. Nós vamos fazer 2 procedimentos diferentes, um com água, o outro com hipoclorito, aí para tentar identificar se há alguma diferença na lavagem ou que se espera que haja diferença entre esses dois compostos na hora de fazer a higienização dessas amostras. Então, vamos ver qual o material que nós vamos utilizar para essa aula prática. Então, nós vamos utilizar uma solução de hipoclorito de sódio a 10%. Então, a preparação dessa solução a 10% é o suficiente para a gente garantir uma higienização. Solução de sulfato de zinco a 33%, água destilada, Lugol a 5%, balança analítica, bacia de plástico ou inox retangular. Na verdade, essa bacia tem que caber, tem que ser de um tamanho suficiente para caber a amostra e 1 litro do material que vai ser utilizado para fazer a higienização. Depois, cálice de sedimentação de 1 litro. Cálice de sedimentação é este material que nós vamos utilizar, então, para colocar, depois de ter feito a higienização, o líquido restante, o que sobrou dessa higienização, nós vamos filtrar em um funil com gás para reter o material mais pesado e o resto do líquido vai cair aqui nesse funil de decantação. A função dele é exatamente fazer com que o material particulado que esteja no líquido precipite para o fundo do tubo. Então, esse é o funil de decantação, ele vai decantar esse material. Isso é uma decantação espontânea, com o tempo. Pipeta Pasteur de 1 ml para pegar essa amostra e utilizar em lâminas. Microscópio óptico. Tubo de centrífuga de 30, pode ser também de 15 ml, porque a gente vai usar, mas 30 mais segurança. Centrífuga, funil de Buchner ou convencional, então tanto faz os dois, a gente só vai usar para fazer exatamente a transferência da amostra para o cálice de decantação. E o pincel número 5, pincel normal, para fazer a limpeza, a higienização das folhas. Caso não tenha o pincel, não há necessidade também de utilizar, tá? Para fazer com a higienização com as mãos apenas. Tá? E como eu sempre digo para vocês, toda aula a gente tem que começar com procedimentos de preparação. Então, limpeza. Aí agora ele vai repetir o que a gente já sabe acerca do uso de EPIs, da higienização das mãos, higienização das bancadas. Aí a gente vai adiantar um pouquinho. Como a gente vai realizar esse procedimento para higienização das amostras. Então, a primeira coisa é separar a amostra. Então, para essa análise parasitológica, nós vamos pesar essa amostra. Separar e pesar na quantidade indicada para fazer a análise. Essa quantidade, no nosso caso, aí nós temos um pé de alface. Essa quantidade é pré-determinada, nós vamos colocar 200 gramas da amostra, nós vamos pesar 200 gramas de alface, não precisa ser exato, pode se aproximar ao máximo do que você tem aí, 200 gramas, mas não precisa ser necessariamente 200 gramas, mesmo porque a gente não vai ficar quebrando pedacinho de folha, então a gente só vai tirar 1 ou 2 folhas e ver o quanto se aproxima mais. Depois, dividir essa porção em outras 2 porções iguais de 100 gramas. Cada uma vai ser testada, como eu já falei, uma com água destilada e a outra com hipoclorito de sódio, para a gente ver se há alguma relevância, uma diferença no que vai ser eliminado, no que vai ser retido na higienização. Tá? Então, esse procedimento de pesagem tem como função, então, determinar um parâmetro para a gente fazer comparação. Olha,
Em 100 gramas, a gente conseguiu verificar a presença dessas amostras, desses componentes. Então, essa é a principal coisa que nós estamos fazendo, por isso que nós vamos fazer esse processo de pesagem. Então, vamos ver no vídeo como que se faz essa pesagem. Primeira coisa, então, na balança ligada, a gente vai colocar um suporte para que ele possa não também espalhar muita sujeira do material. Depois coloca o suporte, você tara, ou seja, zera a balança, para que não haja erros na hora da pesagem. Eu vou separar, então, 200 gramas aproximadamente da amostra. Então, ali agora, por enquanto, está dando 300. Agora eu vou tirar mais algumas folhas até chegar próximo a 200. Tirando mais algumas folhas, agora vamos ver quanto que vai aparecer. Ainda tem muito, tem 244. Vamos tirar mais algumas. Evite que o material toque a balança. Essa alface está bem suja, né? Vocês viram. 215 gramas. Tá mesmo. A cara bonita, não. Escolheram a mais suja da feira. Acho que ele buscou lá. Lá na xepa. 216 gramas. Eu não sei se é meu celular, mas tá tão baixinho só para mim. Mais próximo possível. Mas abaixou mesmo. Olha, A gente está tirando uma aproximação. Professor, o som está muito baixo. Será que é só o meu? Não, é o meu também. A gravação Muito dele, baixo. a gravação dele não está ok. Eu aumentei o máximo que eu pude, mas como eu estou com fone também, ele não. Só se eu parar de falar com vocês, entendeu? Tentar aqui, porque eu já fui no máximo que eu pude, porque não deixa mais por causa dos tímpanos, né? Então, o meu fone não deixa eu aumentar. Eu vou colocar o fone, então. Porque a gravação dele não tá legal, tá muito baixinha. Eu assisti à tarde e assim, tá bem, a gente tem que concentrar para poder ouvir o que ele tá falando. Entendeu? Tá. Mas eu não tenho como, Tá. eu já fui no máximo, ó. Eu já fui no máximo do meu som, eu não consigo ir mais. E no fone já me falou que eu fui no máximo também. Tá? Então tem que concentrar aí. Não vai demorar muito não, tá? Fiquem tranquilos. Colocando mais uma folha vai dar 96. Mais próximo de 100 gramas. E agora o restante a gente vai colocar o resto das amostras. Tarando para ver o peso exato. Mais ou menos 115 gramas. Tirando algumas folhas para ver se diminui um pouco mais esse valor. Na verdade, ele tinha que tirar o talo ali. Porque ele não vai usar o talo. Aproximadamente, então, 111 gramas. Então, como eu disse, não há necessidade de ser exato. Façam uma pesagem para separar em 2 grupos. 2 grupos separados, colocados, então, em 2 bandejas. Cada uma dessas bandejas ou bacias ou o material que você tenha que caiba 1 litro. Esse local vai ser utilizado, então, agora para fazer a higienização da amostra. Então, nós vamos tirar qualquer tipo de material que tenha sobre essa amostra. Então, nesse procedimento, você pode ou não utilizar o pincel. Então, vamos para o slide para a gente ver. Então, o primeiro grupo, o grupo 1, nós vamos utilizar uma bandeja que caiba em 1000 ml e vamos utilizar como material a solução para limpeza água destilada. A amostra vai ser desfolhada e higienizada. Você pode utilizar um pincel, você vai conseguir tirar com maior propriedade o material que está aí. Não necessariamente precisa usar, você pode também fazer essa limpeza com as mãos,
desde que bem higienizadas. Tá? Então, esse material pode ser limpo, pode ser retirado o que a gente precisa desses resíduos para verificar a presença de parasitas. Pode ser feito com as mãos, já que a gente fez a higienização das mãos corretas, ou seja, nós fizemos a lavagem, o álcool 70, e passe constantemente durante a realização da aula, álcool 70 nas mãos, faça todo o procedimento possível para eliminar a maior parte dos micro-organismos enquanto a gente está trabalhando, porque a gente está sempre tocando nos materiais e pode ter contaminação. Mas seria contaminação principalmente de micro-organismos. Nós estamos procurando agora parasitas, então a interferência vai ser mínima nesse processo. Vamos para o vídeo para ver como é que a gente faz esse procedimento. Então, lá, numa bacia retangular, no caso de inox, eu tenho ali um becker contendo aproximadamente 1.000 ml de água destilada. Agora eu vou aplicar esse material, essa água destilada, sobre a minha amostra e fazer a higienização. Então, folha por folha, com o pincel ou com as mãos, você vai limpando, tirando todo o resíduo que tem ali, para garantir que esse material fique retido aí na bacia de inox, que depois a gente possa analisar. Então, faça a higienização, as mãos limpando toda a região. Limpando toda a região das folhas. Folha por folha. E aí a gente vai fazer um corte para a gente adiantar um pouquinho esse procedimento, mas façam folha por folha, até a última folha, retirar todo o material que possa estar particulado por cima das folhas. Então, para evitar, que pode estar aí, no caso, a amostra que a gente está procurando, parasitológica. Então, a gente faz a lavagem, e o que interessa para a gente agora não são as folhas que foram higienizadas, e sim o material que sobrou dentro ali da bacia de inox com aqueles resíduos, que depois nós vamos filtrar isso e vamos deixar num cálice de sedimentação. Nesse cálice de sedimentação, todo esse material tende a ir para o fundo do cálice e ali ele vai ficar armazenado, onde a gente vai tirar uma amostra depois para ler diretamente no microscópio e tentar identificar qualquer tipo de parasita que possa estar presente ali, certo? Então vamos para a gente ver o grupo 2. O grupo 2, uma bandeja também de inox, 1.000 ml. Nós vamos acrescentar aqui a solução então de hipoclorito de sódio a 10%. A amostra também nesse procedimento vai ser desfolhada e higienizada, também utilizando o pincel, vai eliminar com maior propriedade qualquer tipo de substância ou parasita que esteja ali sobre a amostra. Também, como eu disse, pode ser feito com as mãos, desde que estejam higienizadas, tá? O pincel ele vai ter a propriedade de raspar melhor cada parte da superfície da amostra e pode garantir, portanto, uma maior amostragem desses parasitas que podem ou não estar aí sobre esse material. Então, vamos ver como é que é a higienização. Então, para a higienização, novamente, um becker com 1.000 ml, agora com hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio que é utilizado para fazer exatamente a higienização, uma concentração aí um pouco mais baixa do que essa que a gente está usando, mas ainda assim que, no nosso caso, nós estamos fazendo para testar exatamente a eficiência dele em retirar cada um desses componentes, parasitas que possam ou não estar ali presentes, além das sujidades que nós encontramos nessas amostras. Então, do mesmo jeito que a gente fez lá para a água destilada e alface, a gente vai fazer aqui para o hipoclorito, limpando toda a superfície, retirando todo o material particulado que nós temos sobre as folhas da alface na amostragem aí do hipoclorito, mantendo então os resíduos na bacia de inox, que é esse resíduo que a gente vai utilizar para fazer exatamente a decantação, então, depois, e ver se ali tem algum material, tem algum verme ou algum ovo desses parasitas, desses eumintos, que são os principais que a gente encontra nesse tipo de material. Tá? Então,
é comum a gente encontrar em hortas ou em cultivo, em solo, material que são oriundos do ambiente. Então, vários parasitas a gente encontra no ambiente e a gente pode encontrar ovos. O que não é comum a gente encontrar são parasitas que encontramos normalmente no processo de multiplicação ou de vida parasitária dentro dos seres humanos e que liberam seus ovos com as fezes. Então, isso pode identificar o quê? Contaminação fecal do ambiente, ou a água que está sendo utilizada tem algum tipo de contaminação fecal, a água que está sendo utilizada para fazer irrigação desses locais. Então, tem que ser analisado para ver onde está o problema e tentar controlar isso. Por isso que a gente faz essa análise também. Além de garantir que o alimento vai chegar com maior qualidade, você também garante o processo apontando onde pode haver falhas para que elas sejam corrigidas. Então, vamos para o slide para a gente ver. O próximo processo é filtrar o líquido em uma gaze, vertendo num cálice cônico graduado e deixá-lo sedimentar por 24 horas. Não há necessidade necessariamente do cálice ser graduado, tá? O importante é que ele caiba 1000 ml. Então, se for um cálice que cabe 1000 ml, ótimo. Senão, você pode verter em dois de 500, tá? Então, esse material vai ser colocado dentro do cálice através do processo de filtração com gaze. Então, o líquido vai ser vertido aqui, ele vai escoar e vai preencher todo aqui esse funil, esse cálice cônico, onde o material particulado vai se depositar no fundo. E esse aqui a gente vai recuperar depois. Então, pode ser um cálice de 1000 ml ou 2 cálices de 500 ml para que possa fazer essa decantação. Então, não precisa ser exato também o volume aí, porque vai acabar, parte desse material fica retido nas folhas, então dá uma diminuída, mas 2 cálices de 500 é o suficiente. Então, vamos ver como é que é o processo. Então, primeiro ali para a água, nós vamos pegar gaze, o funil pode ser um funil normal, não precisa ser um funil de Buchner. Funil de Buchner, que lembra que tem uma borracha embaixo para vedação, no caso aí não vai adiantar, porque nós vamos fazer direto no cálice de sedimentação. Então dá para segurar na mão ali o funil e verter. Vocês vão trabalhar em duplas, então uma pessoa segura o funil, é sempre bom a outra ajudar, vertendo aí um processo mais devagar. Verte todo o líquido, o que é grosseiro, o que não tem muita significância para a nossa aula, vai ficar retido ali na gaze. Então, estou fazendo a filtração aí primeiro da água destilada, onde nós estamos vendo quase ali 500 ml. O que é grosseiro ficou retido. O restante agora do material eu vou coar em outro funil. Outro funil agora também com a mesma solução. Feito então para a água, vou fazer também para o hipoclorito. A gaze, então, vou dobrar ela para que ela caiba diretamente no funil, vedando toda a parte inferior. 3 a 4 camadas de gases já é o suficiente, tá? Para fazer essa filtração. Novamente, o mesmo procedimento. Vou verter o líquido, no caso aí hipoclorito, dentro do funil, para que o material grosseiro fique retido ali na gaze. E percebam qual o líquido que está saindo, como ele tem material particulado, como ele mudou a sua cor. E esse material é que nos interessa, esse que vai decantar, vai para o fundo do cálice. E depois de 24 horas é que a gente vai recuperar esse material para fazer a leitura, para ver o que é que pode estar diluído. Então, completando aí num outro cálice o restante do líquido. E depois a gente vai deixar decantar esse material.
Então, a filtragem acabou. Olha lá como ficou retido bastante coisa na gaze. Então, ali dos dois, tanto da água quanto do hipoclorito de sódio, nós temos agora os 2 cálices com as soluções que foram utilizadas com a água destilada mais a solução de hipoclorito e com o material que foi retirado pela higienização em suspensão, ou seja, ele está no líquido. Agora ele tem que precipitar. Por quê? Precipitando ele separa, a gente consegue tirar esse sobrenadante, esse líquido e ver só o que sobrou lá no precipitado. Vamos para o slide para a gente ver o próximo procedimento. Então, após total sedimentação, que vai levar aproximadamente 24 horas, o que significa que vai ser começado o experimento num dia e terminado no outro. Você vai descartar o sobrenadante, então toda a parte líquida superior vai ser descartada, vai retirar 0,1 ml desse precipitado, que é o que ficou no fundo, e o que dá aproximadamente uma gota na pipeta de Pasteur, tá? Então, você vai retirar 0,1 ml de sedimento através de uma pipeta de Pasteur. Então, lá no fundo do cálice de decantação, a gente retira esse 0,1, uma gota, e vai colocar entre lâmina e lamínula corada com o Lugol a 5%. Tá? Então, Lugol a 5%, ele vai ter uma coloração, vai garantir uma coloração um pouco mais forte desse material. Então, feito isso, a gente consegue visualizar, então, através do microscópio, cada uma das estruturas possíveis ali, parasitárias, ou os vermes em si, ou os ovos. Então, primeiro a gente vai preparar essas lâminas nesse procedimento, depois a gente vai fazer um próximo procedimento para tentativa de extração de mais algum material, depois a gente vê as lâminas todas juntas através da microscopia. Certo? Então, vamos ver o procedimento. Então, nesse procedimento, os 2 seguidos que nós vamos utilizar são pipeta Pasteur, Lugol, as amostras, lâmina lamínula e também a solução de sulfato de zinco. Então, a primeira parte, a gente vai descartar o sobrenadante e lá no fundo, veja como já tem muito material precipitado. Eu descarto o sobrenadante com o auxílio de uma pipeta Pasteur. Eu vou coletar lá no fundo agora a amostra e uma gota sobre a lâmina. A água destilada, a mesma coisa. Descarto o sobrenadante com o auxílio de uma pipeta Pasteur. Eu vou coletar o material do fundo. Uma gota sobre a lâmina. Agora eu vou pingar uma gota do Lugol para fazer a coloração dos possíveis parasitas que estão presentes ali. Uma gota sobre a amostra direto. Então, cada amostra vai ser corada. E por fim a gente acrescenta a lamínula cobrindo todo o material. Então a lamínula, percebam, tentem verificar bem se não tem 2 grudadas, porque isso pode atrapalhar na visualização depois do microscópio. E você coloca num dos cantos e libera até fechar toda a amostra. Então, com as lamínulas prontas, a gente já poderia passar para a próxima etapa, o próximo procedimento de extração de material, que pode ser feito através da solução de sulfato de zinco, num procedimento de centrifugação, onde a gente vai retirar desse material, ou seja, a gente vai retirar do que for centrifugado, o sobrenadante que vai sobrar agora, vai ter ali um material em suspensão que é muito leve. A gente consegue observar principalmente aí ovos de parasitas. Tá? Então, vamos para o slide para a gente ver qual é esse procedimento. Então, para esse procedimento, o restante do sedimento que a gente viu no fundo do cálice, então, vai ser diluído em tubos de 15 ou 30 ml. 30 ml vai ter uma garantia maior, mas às vezes a centrífuga só comporta tubos de 15, pode ser de 15, é o suficiente. Vamos ressuspendê-lo em solução de sulfato de zinco a 33%. O volume com que você vai ressuspender depende de quantos tubos você quer separar.
Mesmo que se você suspender aí 20 ml, você separa em 2 tubos. Se você fazer em um tubo só, 10 ml. Como é que eu vou saber o quanto que eu vou colocar? Se tiver muito material precipitado, separa em 2 tubos. Se for pouco material, um tubo só é mais do que o suficiente. Você coloca 10 ml e aí já retira esse material e coloca no tubo de centrífuga. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ressuspender esse material em sulfato de zinco. Então, o sulfato de zinco vai ajudar depois a criar uma película na superfície do tubo, onde esse material, esses ovos podem ficar retidos. Então, vamos ver o procedimento. Então, nesse procedimento, olha lá, sulfato de zinco, eu vou acrescentar ele nos cálices cônicos, com auxílio de uma pipeta. Então, vou pegar 10 ml. E vou acrescentar diretamente ali sobre o resíduo, sobre o precipitado que está no fundo do cálice. Faço a homogenização. A homogenização pode ser feita com a própria pipeta e com a pera de borracha. Se você sugar e soltar várias vezes, você está homogeneizando, tá? Então não precisa ter outro procedimento para fazer a homogenização. Se o líquido sair com pressão, como está saindo dessa pipeta, por exemplo, ele já está fazendo a homogeneização. Tá? Ainda assim, seria interessante fazer a mistura com auxílio da pipeta para você garantir pegar a maior quantidade de amostra. Então, diluir o material e agora eu vou recolher o sulfato de zinco já com o precipitado que estava no fundo do cálice e vou passar esse material para um tubo de centrífuga. O tubo de centrífuga, ponta amarela, eu vou abrir esse tubo, colocar lá e fechar e depois eu levar para a centrífuga no próximo passo, que eu já vou mostrar para vocês. A mesma coisa eu vou fazer com o hipoclorito. Colocando o material lá. Fechar o tubo. E vou passar então para a próxima, que é o hipoclorito de sódio. Faça sempre a marcação para não perder os tubos, vão estar na centrífuga, eles vão girar. Você pode perder o local onde você colocou o tubo. Mesma coisa agora com uma outra pipeta sem utilização. A pipeta aí não precisa ser estéril, tá? Mas ela tem que ser limpa. Vou coletar novamente 10 ml de sulfato de zinco. E aí, esse sulfato de zinco agora eu vou acrescentar no outro sobrenadante, que é o do hipoclorito. Feita a mistura, então, eu vou subir. Vou retirar esse material com agora o precipitado. E vou passar para outro tubo de centrífuga. Nesse tubo, então, vamos colocar o material. E agora eu posso levar já para fazer a centrifugação e depois fazer a separação, tá? Então, também fazer a marcação aí, que é o hipoclorito, exatamente para não misturar os tubos. Mas essa parte exatamente de preparação desse material, agora nós vamos utilizar um método para separar
o que pode ele estar junto com aquele precipitado, ligado a algum outro tipo de partícula, são os ovos do restante do material. Então, vamos para o slide para a gente ver o que a gente vai fazer. Então, depois de feito esse procedimento de ressuspensão, a gente vai submeter essa suspensão com o precipitado e o sulfato de zinco ao método de centrifugação de Faust, que eu já vou explicar para vocês. Como a gente já fez a maior parte desse método nos outros procedimentos, nós vamos fazer a centrifugação e, em seguida, nós vamos coletar o material flutuado, ou seja, que está na parte superior ali do tubo, com alça bacteriológica ou com pipeta Pasteur, tá? Então, lembra, a alça bacteriológica, aquele equipamento onde na ponta você tem uma alça, então, sobre ali a superfície do tubo que foi centrifugado, vai criar uma película pelo sulfato de zinco, e nessa película pode ficar retido os ovos dos parasitas. Então dá para pegar com a ponta da alça bacteriológica. Ou a gente pode utilizar uma pipeta Pasteur para fazer a sucção desse material, desde que seja bem na parte superficial do tubo, para você garantir pegar essa película e esse material, caso você não consiga ver a película. Tá? Então você vai acrescentar 0,1 ml, uma gota, entre lâmina e lamina, com ou sem Lugol. Eu prefiro com Lugol para você ver melhor, mas sem Lugol também pode acontecer. Então, por que o método de Faust a gente já realizou ele inteiro? Vamos entender como é que ele é. Então, o método de Faust é um método para diluir amostras sólidas. É utilizado muito para fazer análise de fezes. Mas você dilui a amostra em água. O quanto de água? Isso vai depender da amostra. 10 gramas em 20 ml. Mas como eu falei para vocês, você ressuspende na quantidade de tubos que você for centrifugar para analisar se vai ter ou não os ovos do parasita. Dependendo da quantidade de tubos, você pode fazer com mais. De qualquer forma, essa primeira parte é o que a gente fez lá no começo, a hora que a gente fez a higienização. Então, depois que a gente tirou todo o material, homogeneizar bem, filtrar em gás e transferir para um tubo de centrífuga. A gente já filtrou em gás, não filtrou para tirar o material particulado maior? Então, tubo de centrífuga e centrifugar por 1 minuto a 2.500 RPM. Desprezar o líquido sobrenadante e ressuspender o sedimento em água. Então, faz a centrifugação, o que ficar lá no final do tubo de centrífuga, ficou lá no final do tubo centrífuga, ressuspende com líquido e faz isso de novo, até que o sobrenadante saia praticamente claro. O que ele está fazendo aí? Ele está precipitando o material e está retirando qualquer tipo de impureza, mas principalmente ele está concentrando o material que está precipitado, tá? E por que ele faz isso, então? Para que depois ele possa acrescentar a solução de sulfato de zinco. Então, você vai desprezar o sobrenadante, claro, e ressuspender o sedimento, que está lá embaixo, numa solução de sulfato de zinco, a 33%, que é o que a gente já fez. Então, a gente está exatamente neste ponto, suspendendo o sedimento em sulfato de zinco. Depois disso, a gente vai centrifugar a 2.500 RPM. Para fazer o quê? Depois que foi suspendido em sulfato, agora a gente não precisa mais do sedimento, porque tudo que estava ali dissolvido agora vai subir e vai ficar naquela película da superfície, no momento da centrifugação. Então, faça a centrifugação a 2.500, então os cistos ovos leves presentes estarão na película superficial, a mesma é reconhecida como recolhida com alça de platina, alça bacteriológica, colocada numa lâmina junto com uma gota de Lugol e coberta com lamínula. Pode ser feito com a alça ou pode ser feito com uma pipeta, como a gente já descreveu. Então, esse seria o procedimento do método de Faust. Então, a gente está quase terminando já o método de Faust, que é a última etapa, que é a centrifugação, e depois recolher esse material. Então, vamos ver como é que é o procedimento. Então, depois que a gente colocou o material nos tubos, a gente coloca os tubos na centrífuga, garanta que eles estão opostos para equilibrar a centrífuga, e aí nós vamos botar ela para girar a 2.500 RPM por aproximadamente entre 1 a 2 minutos. Aproximadamente 2, mas entre 1 a 2 minutos é o suficiente. Então a centrífuga está empurrando, vai empurrar para baixo todo o material particulado.
que esse que a gente vai, agora a gente vai utilizar só a parte superior desse processo, só o que ficar mais na parte superior do tubo. Então, olha lá. Depois de terminada a centrifugação, olha como o material precipitou lá no fundo do tubo. Agora, pegando ali na superfície, peguei uma gota, duas, porque ficou um pouco de bolha. Então, na superfície, eu pego esse material e coloco sobre a lâmina. Mesma coisa eu vou fazer com a água. Então, retirando ali da superfície, vou acrescentar sobre a lâmina e cobrir com lamínula e lugol, se quiserem colocar o lugol para visualizar talvez um pouco melhor. Nem sempre isso vai acontecer. Então, garanta que tem apenas uma lamínula. Coloca sobre o material, pressionando um dos cantos e depois deixando a lamínula cair sobre o resto. Então, as duas lâminas já estão prontas. Então, essas lâminas prontas, elas agora a gente tem que fazer a leitura. Então, a gente já fez a do sedimento, propriamente, e também agora o do sobrenadante, que são os ovos. Então, vamos para o slide para a gente ver. Então, pessoal, agora, né, nesse momento, ele não faz, o professor não faz a leitura das lâminas. Ele vai nos mostrar um material que eu disponibilizei no grupo de vocês, que são os possíveis parasitas que nós poderíamos encontrar naquelas lâminas. Então, esse material a gente já viu na aula teórica e a gente tem lá no grupo. Então, não é interessante a gente ficar repetindo aqui, porque o interessante seria examinar essas lâminas dele, mas eu não sei se não deu um resultado que ele esperava, eu não sei por que ele não procede à leitura dessas lâminas. Então, o material que ele vai mostrar agora, a gente já tem da nossa aula teórica. Mas o que eu acho importante vocês gravarem dessa aula? Bom, a primeira coisa é que, apesar da gente não ver o resultado até o fim, é que o hipoclorito, ele é o ideal para a gente poder higienizar os vegetais. Então, a gente não precisa comprar nenhum sanitizante, né? Até porque a gente já teve experiências passadas em que a gente fez análise de folhas que foram higienizadas com sanitizantes comprados no mercado, e o resultado nem foi tão satisfatório quanto com o hipoclorito. Né? Hipoclorito, a água sanitária que a gente compra, e ela a 1%. Então, por exemplo, se eu vou usar 1 litro, se eu vou usar 1 litro de água, eu posso usar 2 colheres de sopa de hipoclorito nesse 1 litro de água. Lembrando que esse 1 litro de água tem que ser água filtrada. E quando eu retirar dessa solução, eu faço essa solução, mergulho as folhas. Quando eu retirar dessa solução, eu preciso novamente proceder à higienização das folhas, com água filtrada novamente, para retirar qualquer excesso de hipoclorito que venha a ter ficado. O hipoclorito que a gente usa, a água sanitária, que a Anvisa aprova para a gente fazer o uso em sanitização de alimentos, é a Quiboa. Nós ainda não temos outra com liberação da Anvisa. Então, comprou a Quiboa, fez a solução, né? Lavou, retirou toda a sujidade, porque você vai desfolhar, você vai lavar em água corrente, vai tirar toda a sujidade, igual ele fez ali, retirou toda a sujidade grossa. Depois que você tirar toda essa sujidade grossa, é que você vai proceder, né, a sanitização, que é a limpeza com sanitizante, que no nosso caso, o hipoclorito de sódio é o ideal para a gente poder fazer essa limpeza. Nós não precisamos gastar dinheiro pagando marca de sanitizante, não é? Então, isso a gente precisa gravar, né? A gente precisa ter também, né, em mente
que essa pesquisa que ele está fazendo por material estranho na matéria-prima, no caso aqui, né, o alface, ele está querendo verificar a qualidade dessa matéria-prima. Quais são as condições higiênico-sanitárias empregadas no processo, né, de coleta dessa alface, no processo de colheita, né, dessa alface, no transporte, na própria disposição dela no mercado para a gente ir até comprar e até mesmo no armazenamento dela, não é? Essa análise que ele está fazendo também, ela pode evidenciar fraudes alimentares, quando intencionalmente, né, a empresa ela adiciona substâncias não próprias ao alimento durante a fabricação. Para que ela faz isso? Ela pode visar interesses econômicos, como, por exemplo, não no caso da verdura, mas no caso do leite, ele pode acrescentar substâncias. Vocês já viram aí várias fraudes do leite, né? Teve empresa que teve quase as portas fechadas por causa de fraude, né? Na fabricação do leite, né? Na pasteurização do leite, acrescentar substâncias que não são próprias do alimento. Quando a adição é intencional para enriquecer o alimento, isso é legal, não é? Então, eu estou adicionando uma vitamina ou um mineral que o alimento não possui. Então, isso é legal de fazer. Agora, a partir do momento que eu estou adicionando uma substância que não está presente no alimento, mas o meu objetivo é fraudar esse alimento, né, como colocar a substância leitosa muito parecida com leite para poder enganar, ou mesmo até a água para fraudar, não é? Então, quando eu faço um laudo de análise, né, desse experimento que é feito, dessa análise que foi feita, o laudo que resulta dela, ela se baseia na legislação, né, vigente para aquele alimento. Então, a legislação, ela possui especificações próprias de cada alimento, de acordo, né, com a sua disponibilidade, se ela está imprópria, se ela está própria para o consumo. Então, para eu poder dar um laudo, eu preciso saber o que a legislação rege acerca daquele alimento, o que pode ter, qual a quantidade que eu posso encontrar naquele alimento. Vocês viram também que o título da aula falava que ele ia usar minimamente processados. E a gente até conversou na aula passada o que era minimamente processados, mas ele não usou minimamente processados, né? O minimamente processado, ele passa por um processo de higienização para poder chegar na nossa mesa. São aquelas bandejinhas que você já compra própria para o consumo. Você já compra couve picadinha, é só chegar em casa, fritar o alhinho e passar. Você compra os legumes picadinhos, é só chegar em casa, jogar na água e cozinhar. Então, assim, eles já sofrem todo o processo de higienização, sanitização, para chegar na nossa mesa limpo. Então, realmente, não teria como ele encontrar parasita num alimento minimamente processado, né? Mas, assim, eu confesso para vocês que eu queria muito que ele tivesse olhado aquelas lâminas ali para ver se a gente encontrava alguma coisa. Mas todo o material que a gente poderia encontrar, eu disponibilizei no grupo de vocês e a gente vai ver, ok? Alguma dúvida? Eu queria mostrar uma coisa para vocês rapidinho. Eu até baixei o volume da aula, porque se meu marido souber que eu paguei R$25 nisso aqui, você falar para mim que não vale nada, ele vai me matar. Aí você começou a falar, eu pensei, lembra a posição dele. Meu Deus, será que eu comprei treco ruim? Não acredito! Não é que não vale. Eu acredito que ele tenha um poder sanitizante. Só que é que boa, com R$25 você compra aí uns 10, né, gente? De que boa? Muito 10 litros de que boa. Pois gente, me ajuda aí. Dicloro, por aí. cianurato
ódio, me ajuda. 500 gramas tem que... Eu também comprava esse, aquele amiga? hipoclorito pequenininho do Perim, que é Esteril. 12, 13 reais. Hidrosteril. Aí eu comecei Menina, a mas comprar. aqui, mas eu posso falar, tem 500 gramas, mas aqui é 1 grama por litro de água. Como que eu meço 1 grama, gente? Compra a balancinha de precisão. Na balança começa com 2. Não Aquela- consegue. A balança já pode detalhe, na balança, detalhe, começa com tem um medidor dentro, mínimo é 2,5 gramas. Aí eu tenho que, toda vez eu encho uma bacia, para não errar, eu encho uma bacia com quase 4 litros para desinfectar 3 maçãs. Pode Essa, ir, Luciana. Tem medo de dar dor de barriga. Ai, que raiva! Quando vocês começaram a falar, eu baixei o volume. Meu marido vai me matar. Ainda mais nessa época de pandemia, que tá todo mundo desesperado, né? Todo mundo... A higiene tá falada demais. A gente tá pagando qualquer preço por qualquer coisa que prometa pra gente, né? Não, aí eu comprei, mas tá aqui, sanitizante, pó e tal. Aí, não, mas tá aqui, negociado aí pelo aviso. Aí o dia que a gente foi Tudo bem, ele tem uma ação sanitizante, mas a Que Boa faz o mesmo efeito. O dia que eu vi isso aqui, eu falei, nossa, é mais barato que aquele vidrinho lá do Hortifruti. Aí meu marido, que R$25? Eu falei, não, tem meio quilo. Vai dar para muitas vezes. Dá, mas cadê 1 grama? Eu tenho que encher um balde para fazer um negócio de maçã, não dá certo, não. Não vou comprar aqui. Muito, né? Então, gente, a gente realmente, né, precisa ter cuidado com isso também. E é claro que vocês vão aprender muito à medida que vocês forem... já falei isso e volto a repetir, adentrando no curso, né? À medida que vocês forem aprendendo essas questões básicas da profissão de vocês. E vocês vão ver que o mercado, ele oferece muitos produtos para a gente, mas oferece muita coisa mentirosa também, tá? Então, assim, não que o sanitizante seja mentiroso, tá, Luciana? Ele é válido, mas só que a gente tem opções mais baratas, que a gente tem outras opções que a gente consegue o mesmo resultado. Então, assim, vocês vão aprender. Vocês vão aprender. E agora a marca da minha água sanitária. Olha, vocês me deixam doida. Mas a água sanitária para você usar na casa não precisa ser Que Boa. A Que Boa é para você higienizar os alimentos, tá? Sanitizar os alimentos, tá bom? Mas para usar em casa não tem problema ser outra, não. Que bom, não. Acabei de ver. Não, eu tô falando, vocês estão falando, eu tô abrindo minha dispensa aqui. Eu falei, gente, qual que é a marca da minha água sanitária? Mas é isso, né? A gente vai aprendendo, até porque vocês vão ter oportunidade de trabalhar com pessoas, atender pessoas que não têm poder aquisitivo para adquirir esse tipo de produto que tem disponível no mercado. Então, a gente tem que começar pelo básico, pelo que surte o efeito também, né? E traz para a gente um resultado satisfatório e, às vezes, até melhor do que um produto ou por exemplo, um eletrônico também, um eletrodoméstico que traria também, né? Porque eu estou pensando aqui no caso da batedeira, né? Sempre que a gente vai trabalhar com comunidade carente, eles têm a maior dificuldade porque a gente vai com aquele aparato todo para dar a aula, para dar o curso, leva a batedeira. Eu nunca levei nos meus cursos. Eu sempre fiz as coisas na mão. Por quê? Porque eu sei que aquelas mulheres vão virar as costas e vão falar, não vou fazer esse bolo nunca, porque a professora usou a batedeira e eu não tenho batedeira em casa. Né? Então, nunca levei, né? E vocês também não vão levar se forem trabalhar com comunidades assim. Por quê? Porque eles precisam aprender que com os recursos que eles têm, eles conseguem resultados satisfatórios também, né?
Mas olha, Luciana, você foi ótima hoje. Ótima, ilustrou muito bem a aula. Não, é sério. Quando você começou a falar, eu baixei o volume. Falei, nossa, não vai me matar. Porque eu ouvi pra caramba daquele tipo. O quê? R$ 25 muito caro. Eu falei, não, mas tem que desinfetar tudo. Detalhe, não, detalhe. No livro do Delecampo tá aí? Tá te ouvindo. O livro Tô te ouvindo. O livro do Delecampo fala, né, Delecampo, mas é sobre agrotóxico, né? Para tirar agrotóxico, não é? Que é com iodo. Então. Com iodo 2%, perfeito. Isso. Ele arranca bem. Mas você tem que dar uma higienizada no produto antes. Eu sei. Aí você bota de molho. Durante os 40 minutos, 50 minutos. Outra coisa. Faço. Esse negócio do desinfetar o alimento e tudo, eu usava muito vinagre, mas depois eu li que o vinagre não mata a bactéria. Não. Né? Ele até limpa, né? Mas ele não... E eu usei muito tempo vinagre, tá? Ele é um sanitizante porque todo ácido, ele abre os poros do alimento e permite a troca com o meio, né? Sim, mas não tem o poder bactericida, né? E assim, em especial também, por exemplo, ele não tem esse poder bactericida, mas entre não usar o vinagre, usar nada e usar o vinagre, continue usando o vinagre, né? Mas o vinagre tinto, porque os outros não têm poder... O que tem maior poder bactericida é o tinto. Nem de álcool. Mas aquele vinagre de maçã mata até formiga, sabia? Gente, então estou infectada, porque eu usei vinagre de álcool. Só que o vinagre de maçã tem que ter poder aquisitivo. Ele é mais caro. Então, a gente partindo do básico, entre não usar nada, né? Então, eu prefiro que use o vinagre, mas que seja de tinto, né? E aqui, aproveitando, né? Essa época agora, a gente tem lavado os alimentos até com detergente, né? E sabão, né? Não vale, né? Pelo amor de Deus. Vale, mas depois você tem que sanitizar. Aí tem que passar no produtinho sanitizante. Olha que boa. Você sabe o que eu tenho feito, gente? Ó, não é rir, não. Eu ensaboo tudo, jogo tudo na minha lava-louças. Jogo embalagem, jogo tudo que é fruta dura, só não jogo folha. Ensaboo mas tudo. Olha só, mas ela não joga água quente, não, a lavadora? A lavadora de louça, ela tem uma pré-lavagem, que é tipo assim, para tirar sujeira, é água fria. Então, enxágua tudo, entendeu? Mas eu só estou fazendo isso. Quando eu uso meu produto ou eu borrifo cloro, essas coisas, e depois enxago na lavadora, entendeu? Luciana, você tá gastando energia, Luciana. E água. E muita. Muita neurose. Meu pai do céu. Meu marido, energia eu tô gastando lavando, passando. Pelo amor de Deus, home office, home school, chega. Delecampo, você quer falar, Delecampo? Você levantou a mãozinha? Você quer falar? Não, tá tudo tranquilo. Eu não botei minha cara na reta, eu tô igual a Dona Hermínia do filme hoje. A Janine falou certinha. Neurose. Não é para tanto, né? Não é para tanto. Não é. Não, mas essa coisa da higiene, só terminando, essa coisa da higiene, do vírus, eu acho que isso vai trazer muita mudança de hábito na vida das pessoas, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho o hábito de nunca, aqui é sério, eu não coloco nada dentro da geladeira sem lavar. Eu também. Fruta, porque o filho, nossa senhora, ele abre fruta, ele come assim demais, então ele já abre, pega. Então, eu fico pensando assim, gente, imagina quanta mão suja põe a mão, antes da pandemia, né? Quantas vezes a gente aperta uma pera, deixa eu ver se tá boa, deixa eu ver se esse tomate tá bom, aí coloca na sacola que vai secar. Então, eu nunca tive o hábito de higienizar. Agora, eu nunca higienizei lata de leite, pacote de macarrão, essas coisas, direto para o armário, entendeu? Mas isso eu acho que vai trazer uma mudança de comportamento, acredito eu, né? Agora, um hábito que eu tenho, que nutricionista fala que é errado, mas eu tenho, não adianta e ninguém vai tirar isso de mim. Eu não aceito guardar o ovo cheio de cocô.
Pois é, a vida toda eu lavo o ovo. Tá, mas você pode fazer o seguinte, você pode retirar a sujidade grossa dele passando um paninho. E na hora que você for usar, aí sim você vai fazer a lavagem que você gosta. Porque, na verdade, o que acontece? Ele tem a casca do ovo, ela é porosa. Quando você lava, você abre os poros. E aí você guarda na geladeira com esses porinhos abertos. E ele pode captar algum tipo de contaminação na sua geladeira que possa haver e levar para dentro dele. É isso que você pode fazer, entendeu? Até mesmo a salmonela que está na casca, que não deve entrar para dentro dele, pode fazer essa translocação. Por isso que você não deve lavar. Mas é claro, se ele está com sujidade ali da croaca da galinha, se ele tem sangue, se ele tem fezes, é claro, você vai passar um pano úmido e o ideal é colocar num pote com tampa e dentro da geladeira, né? As nossas geladeiras, elas trazem pra gente errado o lugarzinho para colocar, na porta. Gente, a porta é o lugar que menos recebe refrigeração. E o ovo, ele precisa de refrigeração para ficar com a qualidade melhor. Então, na verdade, ele deve ficar num pote com tampa lá dentro da geladeira. Não é? Mas agora, e não na porta. Nessa pandemia, eu já estou na frente da geladeira abrindo porta para olhar onde que fica meu ovo. Gente, ela nem sabe, mas eu não posso colocar geladeira ele no boa. E tem outro problema. Antes de usar, não. Você pode fazer para usar. Agora, você não pode chegar, botar na Kibowl e guardar na geladeira. Mas agora, nessa época da pandemia... Nessa época da pandemia, você vai limpar ele da mesma forma. Você vai limpar ele com um paninho e colocar num pote. Antes de usar, aí sim você pode lavar até com sabão. Lavou com sabão, abre e usa. Já estou arrumando um pote para botar meus ovos. Nossa. Abrindo geladeira, tô olhando tudo. Ué, gente, tem que aprender, né? Porque você compra geladeira, o próprio negócio de ovo já vem na porta. Né? É verdade. Não se coloca ovo na porta da geladeira, porque a porta da geladeira balança e trinca os ovos. E ela também não recebe a refrigeração necessária. Exatamente. Eu ia falar isso, mas o Delecampo adiantou. Lá, o Lauro está de mão levantada para falar. Eu ia falar o que o Delecampo acabou de falar aí. A questão da geladeira, de pôr o ovo na porta, que de não bater da porta toda hora, ele pode rachar, e aí dá salmonela. A salmonela faz a translocação, porque a salmonela ela está na casca do ovo para protegê-lo, né? E aí, se você trinca, ele faz a translocação. Ou se você abre os poros também. E, infelizmente, a parte da lavagem também é muito ruim. É bom lavar na hora que for cozinhar o ovo ou então fritar. Mas lavar antes é muito ruim, porque ele realmente tem poros. A gente não sabia, mas o ovo tem poros. Se você pegar a casquinha dele, você vai ver. Poros. Só que só um detalhe. Ele tem poros, mas ele tem uma proteção interna. Sim, Por isso que você pode, na hora que você vai usar o ovo, você pode ficar tranquilo que não entrou nada, mas você tem que saber abrir o ovo. Abrir e ficar deixando escorrer no ovo. Oi, Luciana. Se eu achar a postagem, eu vou botar aqui. É um grupo meu de internet aí, esses grupos de Facebook aí, mulheres organizadas. Né? Uma mulher que tem mania de pôr o ovo cozido na geladeira e ela marca o ovo com um sorrisinho, são os cozidos, para os filhos já pegarem. Pode guardar ovo cozido na geladeira? Claro que não. Ela botou assim, gente, olha o que eu fiz para os meus filhos, assim, aí, por exemplo, exatamente na porta, tem aqueles negocinhos de porta-ovos, aí tem os ovos que ela marca, aí como é criança, ela falou que ela marca com uma caneta, tipo como se fosse uma caneta, ela fala, não, já deixa, aí todo mundo perguntou nesse grupo, gente, mas pode guardar ovo cozido? Ela, sempre fiz, vocês me falaram agora, eu falei, gente, olha só, a mulher guarda ovo cozido. Claro que não pode, lógico que não. O ovo você tem que cozinhar e comer. Não existe isso de guardar ovo cozido, a não ser que ela fizesse uma...
Ai, o nome fugiu, tipo um picles, uma conserva. A não ser que ela fizesse uma conserva, aí tudo bem. Agora, Aqueles ovo ovos de cozido assim. a gente foi para comprar, né, num saco, né? Que Isso, eu não tenho isso. prazer. Em conserva. Não pode, tá vendo? Já tô tirando, já tá tudo dentro do pote de sorvete que eu achei vazio aqui. A Bruna Ai, meu pai. Mas pode sorvete inteiro, isso pode? tira. Como? Tira, Vale, tira. Bruna é a intriga da posição aqui em casa. Bruno, vigia aí, hein, Bruno? Porque, ó, tá neurótica. O melhor sanitizante do mundo é aquele pote de 500 gramas que você não queria comprar. É o melhor que tem. Né, Vânia? Você falou? Ela falou, tá falado, né? Aqui, ó, meu no pote, ó. Muito bem. Isso mesmo. É assim mesmo que você vai guardar. Muito bem. Né? Isso aqui é sério. A própria geladeira já vem com, né? A gente faz por desinformação mesmo. Eu não sabia dessa que eu não podia guardar na geladeira. Estou sabendo agora. Gente, olha, eu vou falar para vocês. Seu microfone está fechado, Rejane. Você está falando? A vida toda eu guardei o ovo na porta, deixei na porta, lavado. Tonete tentando limpar cada ovo da casa dela. Antes de guardar. Ai, gente, vocês são ótimos. Então, meus amores, né? Ficaram as lições de hoje, né? E assim a gente encerra essa aula que eu desopilei meu fígado hoje. Altas risadas aqui com vocês. O ovo, gente, é sério, para mandar para vocês verem o que ela explica, por que ela coloca. Eu achei aquilo assim, gente, achei nojento até, né? Meio nojento. Mas ela guarda. Não, tá nota 0 para ela. Descurte, não curti. Pessoal, olha, muito obrigada pela companhia, obrigado mesmo pela troca de conhecimentos, né? É sempre bom a gente estar junto e fazer essa troca. Obrigado mesmo. Um bom restinho de noite para vocês, bom descanso e amanhã a gente se encontra aqui de novo, viu? Beijo para vocês. Alô. Beijo. Tchau, amores. Linda! Tchau, queridos. Tchau.